Olá, meus amigos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Théo Borges e eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 8 de abril, onde temos o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse final de semana a gente tem o início da Série A do Brasileirão e temos, óbvio, outros jogos por aqui. Convido você a participar aqui nos comentários, complementando algum tipo de informação que eu possa passar, corrigindo também, me ajudando com algumas informações que vocês possam ter e eu não. E, óbvio, participando também do sorteio diário que a gente tem aqui nas edições do Bom Dia Mercado, oferecido aqui pela minha parceira Betfair, uma banca de R$ 30 todo o programa. Você confere o regulamento aqui no primeiro comentário fixado. Beleza? Se você está chegando agora, já vou te pedir de uma vez para você se inscrever nesse canal e ativar as notificações, porque tem muita gente que esquece no final e tem muita gente que me assiste por aqui e não é inscrita no canal. Então eu convido você a se inscrever. Eu sei que você vai esquecer depois, então se você quiser já deixar o like também ajuda bastante na divulgação deste vídeo. Beleza? Vamos então começar falando sobre a Alemanha, depois eu passo aqui para as outras competições. Tá? Eu vou começar pela Bundesliga 2 pelo horário. Tá? Sexta-feira, 1h30, a gente tem os jogos da Bundes 2, 29ª rodada da Bundesliga 2, estamos encaminhando já praticamente para o final dessa temporada da Bundes 2 e temos aqui dois jogos que não interessam tanto. Vou explicar para vocês o contexto, né? Geralmente eu trabalho no mercado de gols da Bundesliga 2, mas quase sempre que a gente cria uma expectativa menor para os jogos, aliás, quando a gente não cria uma expectativa tão grande, os jogos da Bundes 2 são muito bons, tá? Então, eu aconselho você a não vir com preconceito só porque são times às vezes que não estão brigando por nada, porque pode sim ser sim uma situação interessante, tá? A gente tem o Fortuna Düsseldorf jogando contra o Hansa Rostock durante todo o campeonato. O Fortuna foi uma grande decepção para mim, time que jogou na primeira divisão alguns anos atrás, e essa temporada eu achei que viria um pouco melhor, não foi o que aconteceu. O Hansa Rostock começou muito mal e agora deu uma guinada. A gente vê aqui o Hansa em 11º, o Fortuna em 13º. O risco do Fortuna seria brigar aqui contra a relegation, né? Quem fica em 16º aqui da Bundesliga 2 tem que disputar um playoff com o terceiro colocado da terceira divisão, mas eu acho que não é o caso do Fortuna, desde que o Fortuna estreou o novo treinador Daniel Tioni. O Fortuna não perdeu nenhum jogo, empata bastante, mas acaba, obviamente, não perdendo ponto e vencendo também, tá? Os últimos 3 jogos do Hansa Rostock foram vitórias, e vitórias importantes. Venceu o líder São Paulo, venceu o Schalke, que também está disputando a liderança. Então é um time também a ser observado, um time muito bom defensivamente até tomar o primeiro gol, depois se desmancha. Muito bom também na bola aérea. E o Fortuna é também uma equipe, uma torcida também muito apaixonada, muito bem nas bolas aéreas, então eu acredito que pode ser um jogo interessante. Não crio expectativas aqui, não viria para trabalhar longas exposições assim de pré-live, né? Observar o jogo e ver o que a gente tem na leitura. Esse aqui é um jogo para, obviamente, se fazer ao vivo sem criar nenhum tipo de expectativa, tá? Já nesse jogo, o segundo jogo aqui, a gente tem o Regensburg, que por muitas rodadas chegou a ser líder da Bundesliga 2, mas não tinha elenco para se manter por lá. Conseguiu uma vitória, sei lá, acho que nos últimos 10 jogos o Regensburg venceu um jogo só, um time muito fraco ultimamente, contra o Ingolstadt, que virtualmente a gente já sabe que o Ingolstadt praticamente já caiu, né? A gente tem mais 6 rodadas pela frente, o Ingolstadt tem 18 pontos, tá a 10 pontos do do Dynamo Dresden, que é o time que está na relegation, ou seja, ele teria, se ele chegasse nessa posição, a condição de tentar disputar para não cair, mas é uma distância muito considerável, são 13 pontos, se eu não me engano, aqui do time do Sandhausen, então fica muito complicado para escapar, mas é um time óbvio, que vai para cima, venceu o último jogo num confronto direto contra o Aui. Eu acho que aqui a gente tem que ficar, obviamente, de olho nas bolas aéreas do Regensburg, mesmo não sendo um bom time. O Regensburg ali em 10º colocado ainda continua sendo o time que mais marcou de bola parada na competição. Eu vou chamar aqui o nosso PDF de apoio para te mostrar isso. Olha só, o Regensburg dentro de casa, aliás, de maneira geral na competição ele marcou 17 gols de bola parada. É o time, nenhum time marcou mais do que o Regensburg. E o Ingolstadt tomou 10. Então a gente tem aqui um match considerável entre bolas paradas, então não vale praticamente de nada esse jogo. O Ingolstadt talvez leve um pouco mais em consideração essa partida, mas ficar de olho nas bolas paradas pode ser interessante. Óbvio
se eu tiver leitura para alguma coisa, será no mercado de gols aqui nas duas partidas, tá bom? Não descarto também trabalhar algum tipo de alavancagem, mas sem muita expectativa. Bundesliga 1, a gente tem um confronto entre Stuttgart e Dortmund. O Stuttgart esteve na temporada retrasada na Bundesliga 2 e subiu com muita expectativa, mas acabou não se reforçando tanto quanto eu esperava e vem fazendo algumas temporadas bem fracas. Inclusive, essa temporada atual, o Stuttgart briga para não cair, está com 27 pontos, um ponto na frente só do Hertha e do Arminia Bielefeld, ou seja, a situação não está fácil. O Stuttgart teve o retorno do seu atacante que estava lesionado, o austríaco Kaladzic, mas não tem sido o suficiente, né? Precisa de um pouco mais. É certo, sim, que nas últimas 4 partidas o Stuttgart venceu 2, empatou 2, não perdeu, mas mesmo assim precisa melhorar muito o futebol apresentado, né? Esses empates aconteceram no finalzinho, vitória também no finalzinho. O Stuttgart precisa de um pouco mais, se encorpar um pouco mais para conseguir sair dessa situação. O Dortmund vive uma fase ali de, novamente, né, de não estar em nenhuma competição europeia, não está nas finais. O atual campeão da DFB Pokal da Copa da Alemanha não está indo para a final, ele foi eliminado pelo São Pauli, time da segunda divisão, e também, pelo visto, mais um ano consecutivo não vai conseguir ganhar a Bundesliga, né? Porque o Bayern tem 66 pontos, são 9 pontos na frente do Dortmund. Por mais que, se eu não me engano, ainda tenha um confronto, é muito difícil. Então, eu acredito que o Dortmund aqui está pela renovação de contrato dos jogadores. A gente provavelmente vai ver o Haaland saindo nessa janela de transferência, nessa próxima janela. Acho muito difícil o Haaland continuar ali. O Dortmund tem muitos problemas ali na parte de oferecer ao Haaland um outro nível, né? Um outro patamar, assim, digamos, em relação à disputa de título. O Haaland provavelmente quer ganhar a Liga dos Campeões, quer ganhar, obviamente, o Campeonato Nacional com frequência, e o Dortmund, com o Bayern no caminho, dificilmente vai conseguir oferecer isso para ele. Eu acredito que o Dortmund não consiga manter o Haaland nessa próxima temporada. Então, o que eu vejo nesse jogo é uma incidência de jogo para gol. Se a gente pegar aqui nos últimos jogos, 3, 5, 6, 4, 4, 3, 4, 3, 3 e 5, ou seja, é um jogo que oferece para a gente uma excelente oportunidade de pelo menos 1,5, né, um over 1,5 entrar até com uma certa facilidade. O Dortmund não vence há 2 jogos, né, perdeu de goleada em casa para o Leipzig, que precisa dar uma resposta, entre aspas, para isso, e empatou fora de casa contra o Colônia, né. O Stuttgart, como eu falei, nos últimos 4 jogos venceu 2 e empatou 2. Vamos dar uma olhada aqui de maneira um pouco mais aprofundada. A gente tem o Dortmund fora de casa vencendo 50% dos confrontos, falhou pouco fora de casa, tem uma boa defesa, mas também, tem um bom ataque, mas tem uma defesa bem mais ou menos. O Dortmund é um time que faz muito gol de contra-ataque, mas também sofre muito gol de contra-ataque. Isso indica uma desorganização quando está perdendo. A mesma coisa acontece com o Stuttgart, né? Quando está perdendo, se desorganiza demais, principalmente nessa situação de desespero de ter que pontuar. E os dois times são muito ruins de bola parada, mas conseguem fazer os seus golzinhos. Tá? Vejo 2 times fracos defensivamente falando, e o Dortmund tendo aí uma vantagem ofensiva ligeira também, porque o Stuttgart dentro de casa consegue marcar gols. Tá? Então eu venho com a ideia de trabalhar alguma coisa de bola parada, mas muito mais inclinado para trabalhar o mercado de gols aqui, principalmente se o Haaland estiver de titular aqui no lado do Dortmund. Beleza? Esperança de gol do lado aqui do Stuttgart é o Sasa Kaladzic, mas eu não sei se ele está disponível. Pelo que está mostrando aqui, ele está lesionado de novo. Isso aqui é ruim para o Stuttgart, viu? É bem complicado. Vamos ver como é que vai jogar o Stuttgart nesse jogo. Eu acredito num jogo com pelo menos 2 gols aqui. Tá. Vamos lá, falando da Alemanha, vamos para a Espanha. 4 horas temos Sevilha e Granada. Esse primeiro jogo, o jogo de ida, o Granada venceu por 1-0. O Sevilha continua disputando ali com o Barcelona a segunda e terceira colocação da Espanha. Ainda tem chance de ficar de fora da Champions, né? Porque o Betis está aqui embaixo na cola. Eu acredito num jogo onde o Sevilha deve dominar a posse de bola e oferecer para a gente uma possibilidade de trabalhar a favor, né? Então nesse jogo eu venho para buscar leitura para Back Sevilha. Não necessariamente eu vou fazer Back Sevilha a qualquer custo, não faça isso, não acredite no peso da camisa, não vá no achismo, porque não dá certo, tá? Vai funcionar 1, 2, 3 vezes, depois você vai quebrar a banca.
Então, vá pela leitura de jogo, com gestão, obviamente. Se o Sevilha estiver te apresentando um padrão, aí sim você não hesita em trabalhar. Tá? O Sevilha dentro de casa está invicto, é o único invicto nessa competição dentro de casa, são 10 vitórias em 14 jogos. E o Granada, como visitante, só tem 2 vitórias e marcou menos do que um gol por jogo. Mas lembrando, o último jogo entre eles foi vitória do Granada por 1-0. Tá aqui, ó. Beleza? Então já marquei aqui. Na Liga 3 da Alemanha nós temos o Kaiserslautern, que está em perseguição ao time do Magdeburg. Meus amigos do Radar Esportivo ainda não colocaram a classificação da terceira Liga da Alemanha, mas o Kaiserslautern está em plena perseguição ao Magdeburg, que vem falhando nos últimos jogos. Se não me engano, foram 2 empates e uma derrota. E o Kaiserslautern ainda pode chegar. Vai ser muito bom se isso se confirmar, se o Kaiserslautern conseguisse classificar direto para a Bundes 2. Vai ser bom ver ele de volta. Tá? Na Premier League, um jogo que agora se tornou de meio de tabela. O Newcastle estava completamente ameaçado de queda, agora já nem tanto, né? Já está ali numa distância considerável para o Burnley, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. E o Wolves dificilmente vai chegar numa Champions, né? Então, um jogo de meio de tabela. Para quem quiser ver trabalhar num Leia pior equipe em campo, as odds estão bem interessantes, né? Sem muito viés aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum tipo de outra informação para esse jogo. O Newcastle foi o primeiro a marcar em casa em 71% dos jogos, mas só venceu 4. Então é um time que indica, óbvio, uma perda de vantagem, né? Não consegue fazer a manutenção dessa vantagem com frequência. É um time que falhou em marcar pouco, né? Sofre muito gol. O Wolfsburg tem dificuldade em marcar gol fora de casa, tem uma média de 1 gol por jogo só, tem uma boa bola aérea, mas isso aí o Newcastle também tem. Só que o Newcastle defende mal esses fundamentos. Então, talvez, se você vier trabalhar alguma coisa aqui, fica de olho nas bolas paradas, tá? E talvez eu não faça esse jogo aqui, porque está muito fora aqui da minha alçada em relação ao conhecimento. Não me parece ser um jogo para gols, assim, para longas exposições, tá? Na Primeira Liga de Portugal, nós temos o Gil Vicente com o Moreirense. O Gil Vicente dificilmente vai alcançar a equipe aqui do Braga na 4ª colocação. Então, é um jogo que acaba se tornando desinteressante para mim, eu vou ficar de fora. E a gente tem a Série B, o início da Série B, Brusque e Guarani, começando aqui. Eu gosto muito na Série B de trabalhar match odds, eu não trabalho mercado de gols, não invento outra coisa. Desde o meu início, lá no comecinho, né, já vai fazer aí 10 anos que eu estou trabalhando, desde o meu início eu sempre trabalho, quando eu comecei a trabalhar match odds, eu saí do under para ir para o match odds, sempre trabalhei na Série B, no match odds, em Leia pior equipe, sempre tive resultados muito bons. Claro, não é uma liquidez gigantesca, então você não vai conseguir trabalhar com uma stake muito alta, mas você consegue, com uma stake variável ali, razoável, você consegue trabalhar bem, inclusive scalpando em algumas situações, é muito bom, daí eu gosto e vou trabalhar provavelmente aqui um Leia pior equipe nesse jogo. A gente tem o Vasco estreando contra o Vila Nova, aqui já com uma odd de mais favoritismo, né? O Vasco fez algumas contratações, mas é muito cedo para fazer algum tipo de previsão, né? É óbvio, começo de Série A e Série B, a gente sempre pega os times ali na Série B que tem mais camisa e fala que eles vão subir, né? E começa a estipular já quando que vai ser essa subida. Não foi assim com o Vasco nem com o Cruzeiro ano passado, né? O Grêmio caiu, o Bahia caiu, o Vasco tá aí ainda, o Cruzeiro. Então, assim, a Chape, então, nada de fazer previsão, vamos ver como é que os times vão apresentar pra gente, afinal de contas a gente não tá aqui para torcer, a gente tá aqui para trabalhar. E por enquanto eu olho para essa odd do Vasco, entendo o favoritismo pela camisa, mas eu preciso ver esse favoritismo em campo. Então a mesma coisa, eu viria para trabalhar, para ler o jogo e trabalhar no Leia pior equipe. E aqui, um clássico, né? Logo na primeira rodada, Bahia e Cruzeiro, 2,45 odd do Bahia, 2,70 do Cruzeiro, sem favoritismo. Não tem como também, né, ter nenhum tipo de favoritismo. Então, de novo, match odds. Não tenho o que inventar aqui, meus amigos. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho outro tipo de jogo por aqui. A gente tem na Croácia, a gente tem na Dinamarca, a Ligue 1 não tenho feito, tem o Lorient com Saint-Étienne. Aqui na Eredivisie, nada muito chamativo também. Na Primeira Liga, a primeira divisão do Paraguai também nada. Na Polônia também nada. Tá bem fraquinho. Óbvio, temos aqui o Trabzonspor, que é o líder da Turquia, jogando fora de casa contra o Gaziantep. Mas eu vou ser sincero com vocês, acabou esse campeonato turco, né? 31 rodadas, 71 pontos o Trabzonspor, segundo colocado tem 58.
praticamente campeão, né? Então, óbvio, dá para vir fazer alguma coisa aqui sim, o Campeonato Turco é muito loucura de se assistir, mas já saber que o Trabzonspor está só administrando vantagem, né? Os últimos jogos, 2 jogos sem vitória, né? Mas é um time que costuma vencer até com certa facilidade os seus adversários. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e convido você a participar do meu canal do Telegram, que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também, para você acompanhar o meu dia a dia de trabalho. Valeu? Não esquece de participar do sorteio aqui embaixo. E ó, a Betfair está dando R$5 por dia de graça até o dia 10, aproveita, é muito interessante. Eu já vou falar aqui um jabá legal para vocês, que é uma super cotação de 15 para o ambas marcam entre City e Liverpool, que acontece no domingo. Jogo que praticamente pode decidir a Premier League. Eu acho muito interessante. Há várias super cotações para divulgar, mas essa daí é o que eu mais gostei. Porque nos últimos jogos tem sido várias ambas marcam entre eles. E eu acho que pode ser bem interessante para você, tá? Além disso, como eu falei, a Betfair está oferecendo aqui aquela promoção de R$5 por dia, tá? Então você pode utilizar, se eu não me engano, em qualquer jogo. E óbvio, se você tiver a fim de estudar e aprender um pouco mais, está aqui embaixo também o meu curso gratuito sobre trade esportivo, que vai te ajudar muito nessa caminhada. Eu vou deixar aqui para você um vídeo para você assistir sobre criação de método. Assiste, aproveita que ainda falta um tempinho para os jogos de sexta e assiste um pouco, você vai gostar, você vai entender como criar um método de uma maneira bem correta. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia, a gente se vê e um abraço.